Olá, ouvintes e espectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Index Cash. Eu sou o Renan, CEO da IndexMed. Hoje teremos um episódio eletrizante do nosso podcast, onde vamos explorar o tema que está no coração da transformação dos negócios, a inovação. Hoje, nos aventuramos através da força que impulsiona a mudança no mercado, transforma desafios em oportunidades e questiona o status quo. Quer você seja um empreendedor, um gestor, um médico ou um profissional que busca estar sempre à frente, este episódio foi feito para você. Prepare-se para mergulhar em insights reveladores sobre como a inovação pode reimaginar o futuro e trazer soluções práticas e inspiradoras para suas áreas de atuação. Então, plugue-se nessa energia e embarque conosco nessa jornada rumo ao novo. Fala pessoal, sou o Leandro da IndexMed. Hoje temos o imenso prazer de ter aqui conosco uma pessoa muito gente boa, manja muito de tudo um pouco. Ele é empresário, investidor, conselheiro, é pai da Lívia, do Dinha e do JP, e maridão da Lília, que também é empresária. Com mais de 35 anos de experiência em tecnologia, 20 anos gerindo grandes operações complexas e 12 anos participando de fusões e aquisições de empresas. Hoje ele ajuda as pessoas e as empresas na busca de entrega de resultados de forma perene e sustentável, seja na posição de conselheiro, executivo, advisor ou mentor. Recentemente, assumiu a posição de chefe da tecnologia e inovação do grupo AG Capital, a qual já fazia parte do conselho consultivo do grupo. Foi mentor da Endeavor, já fundou e já vendeu 5 startups. A gente quer saber muito sobre isso aí. Consolidando a sua trajetória no setor de inovação e transformação digital. Seja bem-vindo, Márcio Teshima, e para os mais chegados, seja bem-vindo, Tex. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conheço a IndexMed já há um tempo, né? Vim acompanhando o crescimento, né, da empresa. E obrigado, Leandro, Renan, por me trazer aqui e poder ajudar, né, conversar um pouquinho e explicar um pouco dessa trajetória aí para o nosso público. Legal, Tex. Tex, conta pra gente como que começou a sua carreira como empreendedor, né? Conta um pouquinho dessa trajetória, seu primeiro desafio, da onde nasceu, né? Foi entregue em suas mãos, você teve aquela vontade do dia pra noite de empreender, até você chegar aí né, nos últimos anos, essa carreira de consultora, de várias de empresas. Cara, legal. Eu comecei, né, com a visão de empreender, né, quando 2003, 2004, conheci alguns executivos que eu dei aula, de PMI, né, gestão de projetos para uns caras, e os caras estavam crescendo muito, e era engraçado, eu trabalhava na Claro nessa época, né, e aí os caras, vamos fazer aula, eu falei, cara, ensino vocês, os caras tinham me conhecido de um evento, sei lá, não lembro o que era, e eu dei aula para eles das 7 às 9 da manhã. Caraca. Né, todos os dias, assim, fast track em PMI, né, assunto difícil, né? Presencial e tudo, Presencial, né? presencial. Só existia presencial. Só né? presencial. Aí, dei o treinamento pros caras, os caras gostaram, era a empresa que ia faturar seus 12 milhões naquela época, né, e vi que tinha muita gente nova, muita gente querendo tracionar. Aí, dei o treinamento e passou um tempo, começaram a me ligar, falaram, Tex, seu nome começou a aparecer aqui. Né? Falaram, a gente fez uma reunião aqui entre os diretores, os sócios, e seu nome foi... De 11 pessoas, 9 falaram seu nome. Eu falei, pô, legal, que é pra treinar quem? Não, eles querem você aqui dentro. Eu falei, opa, legal. E aí, qual que é o negócio? Vamos. Cara, é pra você vir, né, pra uma posição agora intermediária, né, mas com a visão de crescer e virar sócio. Fala, é legal, e aí? Continua, né? Evolui um pouquinho pra gente saber o que é ser sócio. Ser sócio é vir aqui, experimentar, se der tudo certo, tu entra pra dentro da empresa e tudo mais. Só que tem uma coisa, a gente não consegue pagar seu salário, dá claro, né? Eu falei, é? Não, legal, então tu quer um cara que ainda não vai ser sócio, tu quer que eu saia do Maclaro e venha trabalhar com vocês? É. Aí que negócio
acho que eu levei um dia para tomar a decisão. Eu fui trabalhar lá pela metade do meu salário na Claro, né? E em um ano eu tinha me virado sócio, né? Então eu entrei como gerente de tecnologia aqui em São Paulo, a empresa era de Pernambuco. E, cara, a única coisa que eu tinha pedido para entrar, cara, qual a minha autonomia? Aí o sócio principal falou, Tex, e aí o Tex veio dessa época, chuta a porta e faz acontecer. Tem maturidade mais que os nossos aqui dentro. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. Aí começou com isso, né? Eu saí dessa empresa em 2012, faturando quase 500 milhões. Aí entrei com 12 milhões de faturamento, saindo com quase 500 milhões. Que bacana. Né? E aí o bichinho do empreendedorismo vem, né? Então, de 2012 para cá é onde foram surgindo as oportunidades de vender negócios, criar negócios e, cara, gostei muito disso. Bacana, Tex. Tex, hoje o tema é inovação, né? Hum. Nesses 35 anos aí de experiência, você poderia citar pra gente quais foram os principais projetos ou produtos ou marcos de inovação de tecnologia que você presenciou ali mesmo? Você viu acontecer? Participei de vários. Lá essa empresa que eu trabalhei, né, que eu virei sócio, chamava TCI BPO, né? Uhum. Era uma empresa que começou com digitalização e guarda, e a gente foi para fora estudar, eu fui para fora, fui para Nova York estudar o que era BPO, o BPO indiano. E aí estudei com um monte de indiano junto lá em Nova York, me certifiquei lá fora, e a gente viu que o BPO, que é Business Process Outsourcing, né, servia para terceirizar processos. Né? Então eu sempre fui muito bom e entendi muito disso, de terceirizar processo de negócio. Quando você fala de terceirização, você vai tirar um processo que já roda em algum lugar e você tem que ser mais eficiente do que aquele negócio. Né? Então, para ganhar eficiência, você precisa de processo mesmo e tecnologia. Como eu venho do mundo de tecnologia, então é uma coisa que você vai juntando com a outra. E hoje é bonito falar em transformação digital, hiperautomação, cara, mas a gente começou esse negócio com esse mote, né? Então, entendendo de processo, fazendo lá o BPM, entendendo de workflow, automação, e aí começou, né? Opa, bati aqui. Mas começou com isso, né? Então, os negócios vieram tracionando a partir, né, de um conhecimento. E este meu conhecimento, né, que a gente chama hoje de transformação digital, eu vim do analógico, eu tenho 51 anos de idade, 35 anos de carreira em tecnologia. Então eu vim do analógico e me tornei digital. Então eu passei por todo esse processo de transformação. Eu brinco com as pessoas que eu falo que eu estou na minha 4ª reinvenção, né? Então eu tive que atualizar firmware aqui 4 vezes, né? Então reaprender. Sim. Né? E a gente, nesta fase de reaprender, a gente esquece muita coisa que era lei, né? E era daquele jeito e mudou porque a sociedade mudou, porque os conceitos mudaram, né? Lei de Moore. Lei de Moore falava que, sei lá, cada 6 meses trocava. Cara, vou falar para você que esse negócio virou semana. Né? Se você vê a revolução de IA depois de IA generativa, sai um modelo novo por dia. Né? Então, assim, a democratização do negócio é absurda. Então, isso fez com que eu viesse ganhando experiência, atração, né? E os negócios que eu vim desenvolvendo sempre tiveram o processo de transformação digital envolvido. Né? Então, que é um negócio interessante, tá na veia. Bom, voltando aqui ao nosso papo com o Tex, eu queria trazer um pouco também, né, Tex, tentar fazer um gancho, porque nós somos da área de saúde e segurança do trabalho, mas a gente gosta de trazer no nosso podcast, nessa conversa que a gente tem aqui, uma visão também para quem está empreendendo nessa área, porque empreender é uma jornada que existe em todas as áreas, né? Inclusive na nossa, de saúde e segurança do trabalho, e a gente quer ajudar bastante pessoas que estão usando nossa plataforma, os usuários, nossos clientes, a ter uma jornada de empreendedorismo mais proveitosa, né? Então, e aí nesse sentido eu queria trazer para você um questionamento geral mesmo, né? Mas só posicionando mesmo.
A palavra inovação, ela é um conceito muito utilizado, mas são poucos que conseguem de verdade aplicar a inovação, né? Quais seriam os pilares essenciais que uma empresa para criar uma cultura de inovação real, verdadeira? Cara, eu vou explicar, e é uma bela de uma pergunta, né? Então, a inovação, ela tem várias portas. É uma palavra que muito mais utilizada agora nos últimos, sei lá, 6 anos. Não sei nem se tem 10 anos. Mas eu vou te dizer o que eu aprendi em todo esse tempo, né? A inovação, ela vem do confronto de ideias, né? Então, para você confrontar ideias, você tem que ter pessoas diferentes, mentes abertas. E tem que ter segurança, porque se a pessoa não tem segurança, ela não fala, né? Então, você tem que ter um ambiente onde promova a segurança das pessoas, né? E seja inclusivo. Quando a gente olha isso no mercado hoje, isso se chama ESG, né? O ESG faz com que nós busquemos pessoas, né, que são hoje muitas vezes minorizadas, né, grupos minoritários, e a gente os coloque dentro da empresa, né? E isso como parte de engajamento e de diversidade, para ter pluralidade no pensamento. Quando a gente tem essa abertura e essa pluralidade de pensamento, a gente olha por outros prismas que não só o que a gente aprendeu. Quando a gente tem essa congregação de ideias, o ambiente para você inovar, ele é constante e ele pega uma atração, porque ele é natural, né? Então, discutir e ter segurança para falar sobre qualquer tema, né, é muito mais do que simplesmente ideologia de gênero, né? A pessoa fala, ESG porque tem ideologia de gênero. Não, não é por isso, né? É por causa... não existe inovação se você tiver num ecossistema fechado. Então é por isso. Pô, muito legal sua resposta, Tex. Eu não esperava uma resposta nessa linha, porque, primeiro porque a gente sempre associa inicialmente inovação a um processo tecnológico, e não é... Existe inovação na área de tecnologia, mas não é necessariamente um processo que parte de tecnologia, né? Ele parte de pessoas mesmo, né? É interessante você ter colocado isso, porque a gente tem essa questão da diversidade, às vezes até mal vista pelo empresário, às vezes que quer, ele fala, pô, eu vou incluir ali, mas é porque a lei me obriga, e ele não vê o ganho que traz nisso, né? Isso tem muito a ver com identidade e propósito, né? Então, quando você entende isso e vira uma essência, né, essas coisas vão ampliando. Qualquer startup, qualquer empreendedor, ele começa com a ideia dos donos, né? Por quê? Ele começa a empreender porque ele acha um caminho, né? Ele tenta fazer um product market fit daquela ideia e ele vê que, pô, aquilo lá atende uma dor latente de mercado. Cara, alguém pagaria para ter aquilo lá como solução e vou em frente. Só que uma hora esse negócio ele limita, porque tem que sair da mão dos donos, né? O dono, ele não é onipresente. Startup dói, né, cara? Eu fui bastante startupeiro e dói. Eu brinco, né? Eu falo assim, cara, você vendeu 5, sim, mas e as 12 que eu quebrei, ninguém fala. Porque elas não estão no LinkedIn, né? Quem quebrou não tá no LinkedIn. Isso aí. Né? Só tá o LinkedIn é só o sucesso, né? Então, as coisas que a gente aprende, né, cada quebra dessa aqui, né, e se você tem diversidade de pensamento, se você está fazendo o seu processo da forma que deveria, se você segue algumas etapas de playbooks já consagrados, cara, a tendência de você errar é menor, né? Então, isso ajuda muito. Aí, ó, ótimo. Agora trazendo para o campo da transformação digital, tá, Tex? Mais específico. O que você considera que são os principais erros das empresas que tentam inovar nessa área? Assim? Cara, também é uma coisa muito importante. Eu vou trazer um índice agora, né? Que a gente num grupo de C-Level, eu tenho um grupo que eu participo, tem quase 2.000 pessoas C-Level, né? E tem 1.300 CIOs, por exemplo, né? E uma das coisas que a gente discutiu é que tem um número alarmante que 80% dos projetos de IA falham, né?
quando você entra num projeto e ele é hype, e você não está preparado para ele, eu quero usar porque é hype, é difícil você ter um propósito e é difícil você achar que dor que você quer matar. Uhum. Então você vai na ferramenta, entendeu? Então eu vou na IA e eu não sei nem o que eu quero resolver. Que pergunta você quer resolver? Quais são as dores que você tem? Às vezes a IA nem é a ferramenta. Então por que falham os projetos? Porque eu procurei as ferramentas, né? Não fiz um processo completo de tentar entender as dores do meu cliente. Vocês vão falar daqui a pouco de Customer Centric, entender dores do cliente, produtização. E isso, né, faz com que as coisas sejam segregadas. As empresas também, elas não têm um conhecimento ambidestro. Vocês sabem o que é ambidestria? A ambidestria, ela vem do poder, né, de você escrever com as duas mãos, né? A pessoa ambidestra, né? Então, lado direito e lado esquerdo do cérebro fazendo isso. A gente chama de ambidestria dentro das empresas, como ambidestria corporativa, o processo de melhorar continuamente o processo atual e você, ao mesmo tempo, sem parar com esta melhoria contínua, né, incremental, você buscar produtos e tecnologias que podem disruptar o seu negócio num processo de inovação, né? Essa ambidestria corporativa, se ela estiver bem dentro da empresa, com algumas coisas que eu já disse aqui, por exemplo, diversidade, inclusão, abertura e segurança para poder falar, esse negócio ele vira um propósito corporativo. Uhum. Ele não vira uma área de inovação. Sim. Entendeu? Então, quando a gente tem uma área de inovação, quando você traz o negócio para o dia a dia, ele não está encaixado. Entendeu? Não tá na cultura, Não né? tá, na não é- veia ali, né? Eu vou te falar, os projetos falham porque os próprios executivos não deixam seguir. Sabe por quê? Porque a gente tem metas de curto prazo. Se esse negócio não vier do conselho, não vier de quem está olhando o patrimônio, o executivo ele tem meta de curto prazo. E aí ele vai pegar um projeto de inovação, que eu não tenho ROI, não percebo ainda, ou eu vou pegar o que eu preciso bater no quarter? Para bater no ano, para eu ganhar o meu bônus. Então, tudo isso ele tem que estar ajustado, né? Você não vai conseguir inovação se você pensar em metas de curto prazo. Eu conheço grandes players de mercado aqui que estão anos tentando fazer isso. Só que eles têm metas de curto prazo. E aí, como é que ele inova? Entendeu? Nesse ponto, startups tendem a ter um pouco mais de liberdade nessa questão, né? Porque, primeiro porque também tende a estar um pouco mais descentralizada a decisão, mas também porque eu acho que, pelo menos a gente lá na IndexMed, nós somos executivos, mas nós somos donos também, né? Então a gente está não só pensando necessariamente no bônus, a gente está pensando no futuro da empresa como um todo, né? Não só naquele quarter ali, né? A startup, ela tem que passar por coisas parecidas em momentos distintos. Por quê? Quando tu fatura seu primeiro 100 mil, cara, é um sucesso. Do 100 mil para 1 milhão, é uma evolução absurda. Né? Então, assim, por quê? Porque tu tem que ter processos, tu tem que ter pessoas, tu tem que ter um monte de coisa que o dono não tem. E aí ele faz acontecer, chega no 1 milhão. Do cara passar de 1 milhão para dezena de milhão, são outros processos, são outras dores. E se o dono não tiver o desprendimento de trazer pessoas melhores que ele, né? E ele tem que desprender mesmo. De falar o seguinte, cara, eu vou trazer um cara que custa o dobro do que eu retiro. Mas você acredita no seu negócio? Então eu espero lucro. Porque você não está aqui pelo salário do mês, você está aqui pelo lucro, né? Pelo que o negócio vai crescer. Né? Então, muitas vezes, para-se nisso, né? E ele não consegue crescer ao ponto que ele poderia. Então, tem coisas que precisam acontecer para você atingir o mercado. Eu estava falando com o Leandro um pouquinho. Falei, cara, se você pegar grandes contas, não é mais o dono startupeiro que vai cuidar, entendeu? Tem um dialeto, grande conta. Tem um protocolo, tem um padrão. Não é porque eu sou uma startup que eu não vou entrar no processo dele. Porque o cara vai falar assim pra mim, pô, esses são os meninos. São os meninos que estão lá. Entendeu? Por simples desconfiança e não conhecer o critério. E às vezes não entende que são modelos diferentes, né?
e que mesmo sendo uma startup, não tem nada a ver que não tenha qualidade, que não tenha o mesmo atendimento, né? Eu, por exemplo, quando eu entro num negócio de uma startup, num investimento, eu participo do negócio. Eu invisto e participo do negócio. Por quê? Porque eu quero ver crescer. Eu quero entender a cabeça do empresário, eu quero ver como é que são os sócios, né? E o cliente, né? Para a gente saber se as características que a gente busca num produto que vai entregar um resultado, se ele está aderente. Ele dá resultado para a sociedade? Ou é só resultado financeiro? Pô, também não me interessa. Se for só pro resultado financeiro, eu já passei dessa fase, né? Então tem que ter algumas outras características que eu acho importante. Ótimo. Legal, Tex. Tex, você abordou um ponto, eu nem ia entrar nesse assunto, mas acho que é importante, cara, até pelo público que assiste. A gente tem bastante empreendedor, né? Que tá assistindo a gente, pessoas que já têm 10 anos e quem tá começando agora, né? Até muitos que são nossos clientes, estão no início. Tem o case aí das 5 startups, né? Que você montou Sim. e vendeu. Mas, cara, e o que não deu certo, assim? Eu acho que um ponto importante pra gente ouvir de você, como que foi tua resiliência? Sua, né, antifragilidade ali porque a gente sabe que não é fácil empreender, né? A gente fala no Brasil, não, em qualquer... Empreender não é hard, né? Como que você trabalhou essa resiliência, né? Pra você, cara, não dar certo ali, ir de novo e tentar e chegar ao sucesso. Como que foi essa história? Contar pra você, né? Eu falei pra você que eu tô na minha 4ª atualização de firmware, né? Então, assim, Assim. a gente vem aprendendo, né? Eu fui gestor, diretor, executivo, muito cedo. E me faltou um monte de coisa no meio desse caminho, né? Então, porque eu tive cargo e tive muitos funcionários, cheguei a ter 4.500 funcionários embaixo, né? Muito cedo. Então, assim, qual que era a minha tratativa? Era muito ruim, né? Eu não tratava bem as pessoas e tal. Eu era foco, objetivo, meta, entrega, entendeu? Essa versão minha ficou lá atrás. Não gostava Autocrático dessas total coisas. ali. Eu dizia que, cara, coisas absurdas, eu não posso nem falar hoje em dia coisas que eu dizia que é muito feio. Mas eu dizia que eu acreditava em meritocracia, né? O cara é mérito, não sei o quê, gostava de esforço, quem tá sofrendo junto comigo, né? Trabalhava demais. Então, todas essas coisas aqui eu deixei. Porque hoje, né, depois de todo esse tempo, eu descobri que até nos tombos a gente tem que aprender. Entendeu? Então, assim, cara, você tomou um tombo, você vai ficar sentado chorando? Esquece, bicho, eu vou acelerar mais. E eu sempre fiz isso. Ser empreendedor no Brasil é uma dificuldade porque, além do produto, mercado, tu tem o governo, né? Tu tem um Big Brother aí que tu tem que pagar e tem que fazer um monte de coisa. E aí entra assunto regulatório, fiscal, todas as coisas que você tem que estar aderentes, né? E muitas vezes a gente não tem nem maturidade, nem conhecimento, nem dinheiro para fazer. Então você tem que escolher algumas batalhas, né? Das vezes que eu quebrei, né? Simplesmente, cara, eu tive que passar por aquilo rápido, né? Vou dar um exemplo recente. Eu, o Rodrigo e o Emerson vendemos a ForCycle em 2022, né? A gente vendeu para Starbucks, nossa última startup. Nessa venda para da ForCycle, a empresa tinha 1 ano e meio. Cara, a gente não fez ela para vender, entendeu? Simplesmente aconteceu, entendeu? Porque a gente pegou alguns projetos e, de repente, com a Starbucks deu uma atração absurda, né? A hora que a gente estava faturando 1 milhão por mês com a Starbucks, eles falaram, opa, peraí, cara, tu tá criando propriedade intelectual, eu tenho que te comprar. Eu não tinha nem como falar não. Entendeu? Eu não tinha como falar não. A gente teve que vender, né? Foi uma venda maravilhosa, passamos por uma banca de advogados forte, né? O negócio deu muito certo, né? A venda foi bonita, eu fui pro conselho do grupo, né? Todos os nossos funcionários, né? A gente levou com a gente. Cara, foi um negócio bem legal. O que aconteceu depois que a gente vendeu? Eu vendi a empresa em outubro de 22, né? O fundo de investimento controlador da Starbucks no Brasil, ele quebrou.
né? Que era a South Rock Capital, né? A South Rock Capital quebrou. Era a dona da Subway, da Starbucks e tudo mais. E dono da minha empresa. O que aconteceu? Quando eles quebraram, a gente quebrou junto. Entendeu? Então eu vendi, não recebi 20% da empresa, entendeu? Deram um baile na gente, a gente não vai receber nada daquilo, né? E aí, cara, o que você vai fazer? Vai ficar sentado chorando? Cara, se vira, vai atrás, entendeu? Então isso, a gente tomou um baita de um capote, de uma venda maravilhosa, e a gente recebeu muito menos do que estava planejado, né? É uma condição de mercado, a gente não podia prever, né? Um fundo de investimento grande que tomou um tombo, né? Mas eu citei a ForCycle por um negócio também. A empresa tinha 18 meses de vida. Nos 18 meses de vida, a gente começou antes da pandemia. A gente começou em 18 para 19. Pouco antes. Né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente não tinha dinheiro. A gente falou assim, cara, quebramos. A gente teve reunião, eu e os sócios, que a gente quebrou o pau, assim, porque a gente não tinha dinheiro. A gente falava, cara, não vamos ter dinheiro para os próximos 2 meses. Não, notícia, cara, se vira. Ninguém tira dinheiro, né? Vamos mudar tudo, vamos entregar escritório, vai todo mundo para casa, né? E vamos fazer o que precisa. Não vamos perder os funcionários, os caras estão com a gente desde lá de trás. A gente conhecia, tem gente que está com a gente, que a gente criou, que trabalhou lá na Interfile. Caraca. Foi funcionário lá de trás da Interfile, né? E a gente tomou essa decisão, né? Logo depois veio a pandemia, 19 para 20. Outra cacetada, né? Começou um monte de cliente nosso sem pagar. A gente falou, não, resiliência. Galera, nós vamos ficar, a gente acredita, né? Vamos pagar todos os funcionários, ficamos sem receber. Além de não receber da empresa, nós vamos ter que pôr dinheiro nela. Entendeu? Aí a gente teve que fazer escolhas de clientes. Que clientes eu atendo? Né? A gente teve que fazer um filtro, porque um monte de gente ficou sem pagar, mas tinha gente que ficou sem pagar porque ele estava na roça também. A gente falou, não, esse cara nós vamos ficar. Mas a gente vai entregar alguns clientes, depois a gente vê como é que recebe deles ou não. Mas alguns clientes a gente ficou sem receber, e a gente passou isso, cara, pandemia, a gente, acho que era julho, entre julho e setembro, os caras que a gente ajudou, trabalhou meses sem receber, os caras falaram, cara, vocês ajudaram a gente. A gente quer renegociar aí o pagamento e quer continuar com vocês para voltar numa estabilização. Caraca, os clientes você que a gente atendeu. Optou em atender sem receber. E aí a gente falou, meu Deus do céu, cara. Entendeu? A gente ia quebrar 2, 3 meses atrás. Sim. Né? E a gente tomou algumas decisões e tal. E aí começou a ganhar atração. Né? Já tava na pandemia e a gente teve que se virar. Coisas engraçadas, né? A gente teve que, como não tinha dinheiro, a gente já tava sem dinheiro e tal, a gente teve que procurar posições em mercado, né? Então, eu consegui encaixar a gente numa consultoria, né? Eu fui para a FGV, né? Ser head de inovação num time lá, né? E trouxe o time também para prestar serviço. Então, a gente conseguiu se manter, manteve a empresa e a gente teve que fazer um side job aí para se manter, né? Então, a gente passou por isso, de repente, foi melhorando a pandemia e a gente ganhou tração em alguns clientes, né? A gente passou pela Globo, passou pela Starbucks, pela Subway, Honda, o nosso produto foi homologado na Honda Mundial, no Japão, a gente homologou o produto, entendeu? Então, coisas assim, cara, é resiliência e persistência? Sim. Porque qualquer outros sócios poderiam falar, não, paramos. Sim. Ali é o quanto você acredita que aquele negócio tem potencial e pode dar certo, né? E o seu eu ali também, porque aí fica o eu, né? O quanto o seu eu tá batendo ali para o conforto, né? Mas eu tenho casos legais também para explicar. Uhum. Por que deu certo ali? Porque os 3 sócios tinham o mesmo timing. O que é o mesmo timing? Eu conto de outro negócio que eu já tive e a gente deu errado, porque eu tinha um sócio que já tinha vendido uma empresa muito grande. E o cara estava lotado de dinheiro, né? Parado, lotado de dinheiro. Então ele era nosso sócio, tinha 33%. Tinha eu, que tinha 33%, e tinha um CTO,
que era técnico e tinha 33%. Quando a gente começou a tracionar esse business, cara, é tudo investimento, né? Primeira coisa, passou 3 meses, o CTO falou, cara, preciso de salário. Aí, cara, a gente tá junto aqui, estamos todo mundo trabalhando, não tem de onde tirar. Então, putz, era um cara que precisava de salário, assalariado, né? Então, beleza, vamos resolver e tudo mais. Aí, continuamos e tal, muito tempo desenvolvendo o produto, né? Sem ir para mercado, sem abrir, sem explodir, né? Aí começou a ter necessidades de crescimento para atender alguns mercados. Então, meu sócio majoritário não, que tinha mais dinheiro, abriu várias portas para a gente, mas eram portas que, por exemplo, a gente entrou no mercado financeiro, né? Então a gente entrou para atender bancos. Cara, eu fiz 1 ano de POC no Safra. Sabe o que é 1 ano de POC? Sustentando, indo para lá, entendeu? Você é startupeiro, cara, você tem que pagar estacionamento toda vez que você vai para lá, entendeu? Dói. Sim. Cara, e alguns dos clientes banco, entendeu? A gente sustentou 1 ano e meio, entendeu? E pro meu sócio, ele falava assim, não, vamos pôr mais dinheiro. Caraca, eu também já não tinha mais, entendeu? Foi até o ponto da gente falar o seguinte, cara, não dá mais, cara. Por quê? Porque ele tá tranquilo, eu tô sem salário já investindo há um tempo e para você sobra. Então o que acontecia? O cara tinha muito dinheiro, eu tinha um pedaço, né, do que eu já tinha passado pelo passado e tinha um cara que não tinha nada. Quando a gente olha isso, a gente vê um desequilíbrio na realidade de cada sócio e cada um pode tomar uma decisão diferente, né? Então esse desalinhamento faz com que o negócio não vá para frente, entendeu? A não ser que o sócio que tem muito dinheiro fala, não, eu banco vocês todos aí. Mas ele não faria. É difícil, né? É difícil, né? Sim. É difícil. Então são coisas que acontecem. É muito interessante. Enquanto você fala, Texas, eu pelo menos lembro de nossos momentos, né, Leandro? Da importância dos sócios estarem alinhados com o mesmo objetivo, né? E em momentos parecidos também. É muito legal. A gente teve essa experiência também. E a gente teve experiência também de passar muito tempo injetando dinheiro, né? Sim, sempre. Você acredita no projeto e Sempre. você injeta, né? Só que é isso que você falou. Tem que estar todo mundo alinhado, sabendo qual que é o limite de cada um, de fazer aquilo. Ou então, alguns entrarem com a parte em vez de injetar o dinheiro, entrar com esforço, né? Trabalhar mesmo como funcionário da empresa, né? Então, tudo isso é uma Os troca, sócios, eles geralmente assim, não é uma família, não tem startupeiro que é uma família. Né? Startupeiro, ele se reúne porque os caras têm o mesmo interesse e objetivo dentro daquela entrega. Você olha o produto sempre, né? O produto, o mercado dá certo. E aí o negócio começa a tracionar. É muito difícil você ver os sócios sentando para falar, quando a gente tiver prejuízo, o que a gente faz? Da onde vem o dinheiro? Quando a gente tiver lucro, o que a gente faz? Aonde a gente vai pôr o dinheiro? Se isso não é combinado. E aí o que acontece? Cada um que não combinou vai ter sua expectativa, porque tá num momento diferente. Por exemplo, o Leandro casou, tem um filho pequeno. Cara, eu quero o meu lucro no final do ano dar uma retirada, porque preciso melhorar a condição da minha família. O cara que é solteiro e não precisa do dinheiro fala, não, vamos reinvestir, eu quero reinvestir 80%. Esse desalinhamento gera um problema. E aí a gente vai para outros caminhos, né? Que precisa de governança. Este controle, essa conversa, né? É uma conversa societária, né? E começa entre os sócios, que entraram por causa de um produto, por causa de um mercado. E não tem esse tipo de conversa. Ninguém promove esse tipo de conversa. As conversas acontecem no momento ruim. E aí você vai olhar e falar o seguinte, cara, nós não temos um acordo de sócio. Caraca, esse menino, esse CTO precisa de dinheiro. A gente tem que bancar o cara. Se a gente não bancar, a gente perde a startup. Não é comum isso? Sim. Aconteceu um monte de vezes comigo. É isso aí. Bom, eu vou trazer um pouco aqui para nossa pauta mais desenhada, Tex. E aí eu queria perguntar para você o seguinte. Inovação muitas vezes vem da colaboração, né? Como que você enxerga o papel das parcerias e da cocriação na aceleração da inovação? Cara, é um ponto muito importante
né? Você ter parceria, você ter empresas que te ajudam, que estão perto do ecossistema. Porém, né, você precisa ter muito claro qual é o objetivo do seu produto e do seu negócio, para que você não faça um produto orientado ao seu parceiro, porque daí você foge do mercado, né? Então, se você tiver conhecimento de produtização e você souber quem são os seus reais clientes, você tem que seguir aquele processo, aquele propósito e trazer os seus parceiros para entregar o seu propósito, não para você entregar o propósito dele. É muito fácil isso acontecer. E aí você tem o quê? Projetos. Entendeu? Você vai começando a criar coisas que você precisa criar para atender um ecossistema onde seu parceiro está inserido. E aí você cria uma distração para o seu principal negócio. Entendeu? Acontece bastante porque não se tem tanta clareza, né? Então, tanto de modelo de produtização, de mercado, PMF, perfil de cliente, quem é o meu cliente. Todas essas jornadas são coisas que a gente vai descobrindo. O startupeiro não tem isso, ele vai aprendendo ao longo do tempo. Né? E pode até mudar no meio do caminho. E também, muda, né? porque você pivota. Sim. Tá Se você tudo certo, pivotou, né? se você pivotou, primeiro porque eu não tinha um product market fit bem alinhado, e quando eu pivoto, eu posso ter mudado, né? Uma jornada de atendimento, eu mudo o meu cliente, eu mudo algumas características. Entendeu? Então, é importante que isso tenha muito claro para você não seguir e entregar o propósito do seu parceiro. A sua experiência, né, com fusões e aquisições, né? Você teve até uma startup que você colocou pra gente recentemente. A inovação ela é muito importante para alguém que está buscando uma possível fusão, aquisição ou um crescimento muito acelerado, exponencial. Ela tá ligada nisso ou não? Entendeu? Faz sentido, Cara, priorizar a inovação? Se o cara for um startupeiro raiz, e o cara estudou para ser um startupeiro, ele trabalha com conceitos de agilidade, né? Quando você trabalha com agilidade, você usa várias ferramentas que te trazem para entrega de valor presente. Quando você começa a entender isso bem, e você faz entregas de valor, cara, você já está inovando. Tá? Então, assim, uma startup, geralmente ela já inova em um segmento. Por quê? Porque ela está com uma dor que ninguém está atacando, dentro de um nicho. Isso por si só é inovação, né? Então, quando a gente fala de inovação e startup, é simplesmente você conseguir achar o seu nicho de mercado, né? Você tem aquela máxima, apaixone-se pela dor, né? Entenda a dor daquele mercado e dê solução que as pessoas paguem por aquilo, né? E que entregue valor. O que é valor? Valor é o cara falar o seguinte, cara, eu gasto meu dinheiro por isso porque você está resolvendo um problema meu. Né? Então, startups que têm isso, por si só, já estão entregando inovação. Aí existe o tal da jornada, né? O cara fatura 100 mil, 1 milhão, 10 milhões e vai crescendo. Cada vez mais ele vai precisar de inovação dentro do processo dele, porque o negócio cresce. Você vai colocando mais features, vai ficando interessante e o produto ele vai ganhando outras características. Se você ficar desatento ao mercado por exemplo, eu tenho uma startup boa pra caramba, mas ainda não trabalho com IA generativa. Cara, alguém está fazendo. Você tem que usar isso para alguma coisa, seja para o bot de atendimento, para alguma coisa você tem que estar usando, você tem que estar olhando. E isso é uma inovação, só que não pode ser um hype. Você tem que colocar valor na sua entrega. Pé no chão, né? Pé no chão. Pé no chão. Entendeu? Então as coisas não podem ir para... Se fosse por hype, quantas empresas falaram que iam fazer aí o processo de SST no metaverso? Pô, todo mundo quebrou a cara. Um monte de gente quebrou a cara. Sim. Entendeu? Você ouve falar de metaverso? Zero. Se você acompanhar simplesmente o hype, né? E não conhecer modelos de tendência, buscar tendência, trabalhar com tendências e olhar a antecipação de mercado, que isso você precisa para inovar, né? E disruptar algumas coisas no mercado, o cara fica parado. Se o startupeiro ficar parado, também, ele vai morrer pelo próprio processo dele, porque alguém vai fazer melhor. Então, mas tem uma dificuldade aí, né? Quando você é pequeno, você já criou o produto em cima de uma inovação, seja tecnológica ou não, aí começa a crescer, começa a criar musculatura ali, né? E começa a entrar a necessidade de governança.
qual que é o segredo, né? Ou a receita? Não sei se tem uma receita pra isso, mas pra manter esse mindset, entendeu? Ó, Isso vem dos acionistas, cara, tá na governança do dia a eu vou dia. te dizer de onde vem O isso. cara que começou pequenininho já com inovação. Eu vou falar da teoria, não da Uhum, prática. tá. A teoria é, se você achou um nicho de mercado, você entendeu, você fez um business plan. Uhum. Tá? Tem que começar com business plan. A maior parte do startupeiro fala, eu quero um app, eu vou criar um app. Cara, isso já começou errado. Esquece ferramenta. Né? Entenda a dor, entenda quanto vale o mercado, entenda os custos desse mercado. Por quê? Porque você está ali por causa do lucro, não por vender muito. Não adianta tu vender bastante e ter prejuízo. Então, todo empresário, ele procura lucro. Né? Quando você desenha algo bom, que tem mercado, que as pessoas compram, e você enxergou um negócio interessante, você tem lucro. Quando você tem lucro, você pode reinvestir na sua empresa. Entendeu? Então começa por isso. Não adianta tu... Pô, mas no começo eu invisto aqui, ou eu cresço em marketing, ou eu cresço... Cara, são decisões. Uhum. Entendeu? São decisões que a gente tem que tomar. Né? Mas, inevitavelmente, a gente vai passar por processos de inovação. Não quer dizer que tu vai... E aí eu vou quebrar algumas coisas que a gente falou aqui no começo. Não existe só inovação pela tecnologia. Uhum. Eu posso inovar um processo. Né? Quando eu falo de trazer novas mentalidades para dentro de uma empresa e eu não ficar só com o que a gente tem hoje, é trazer caras, sei lá, cara, eu trouxe um surfista aqui que o cara é bom em tal coisa. Cara, um surfista? Cara, eu trouxe um cara que é músico. Um músico? Putz, eu trouxe um cara da, sei lá, tecelagem. Mas por que você trouxe esses caras? Primeiro porque esses caras têm alguma coisa que entrega efetivamente, mas além disso, o cara conhece um outro segmento que teve outros processos, que tem uma outra forma de tratar, e ele tem uma outra experiência que pode contribuir com você. Uhum. E aí o cara fala assim, ó, sabia que quando a gente desenha tal coisa lá no surf, a gente precisa criar uma prancha? Pra gente testar a prancha, a gente usa tal metodologia? Não, por que você usa isso? Cara, porque descobriram que usando essa metodologia lá, eu consigo desenvolver coisa na metade do tempo. Oxe, que negócio é esse aí? Mostra pra gente. Entendeu? Tá lá no surf, o cara falando de construção de prancha, tem um modelo de metodologia. Deixa a gente entender. Né? Uhum. Eu não tô falando. Eu tô falando isso muito da teoria. Por quê? Porque precisa saber aplicar isso. Porque mesmo para você ter isso, existe metodologia e formato para você fazer essa entrega. Uhum. Porque senão vira toró de parpite, opinião, entendeu? E tem que ser mais do que isso. Né? A gente tem que trazer aquilo lá, sentar no negócio, né? E fazer aquilo virar coisas interessantes para o nosso dia a dia. E para isso você tem que medir. Que apostas eu vou fazer? Porque aparece um monte de ideia dentro da empresa. Uhum. Em quais delas eu vou? Aí entra num outro negócio que é produtização. Né? Tem que ter um cara de produto. O cara de produto é um cara que conhece o mercado, conhece os clientes, e ele é o que deveria estar olhando para isso para falar o seguinte: aonde eu gasto dinheiro agora, na próxima sprint, priorizando tais coisas, porque aquilo vai entregar valor para os nossos clientes. Entendeu? Então, um pouquinho Perfeito. desse arranjo. Perfeito, Tex. Ô, Tex, agora trazendo um pouco para o nosso setor aqui de saúde e segurança, como que você acha que profissionais, médicos, engenheiros e gestores podem se beneficiar das novas tecnologias para melhorar os cuidados a pacientes e também eficiência operacional, assim? Como que você acha que dá para... Eu tenho uma visão, posso estar um pouquinho errado, meio desatualizado, aí vocês me dizem se eu estou correto, tá? O mercado de trabalho, ele deu uma baita mudada nos últimos tempos. A gente veio 2014, 2017, 2020, todos CHRO, diretores de RH, eles perderam espaço ao longo desse tempo. Por quê? Porque precisou-se arrumar dinheiro para entregar produto, outras coisas, e todo o pessoal de RH, né, ele teve que fazer cortes. E aí você fez o que ao longo desse tempo? Você diminuiu o custo e você juniorizou o RH. Tá?
Quando você junioriza o RH, você perde qualidade, porque você cumpre tabela, né? Isso mudou de 2020 para agora, por quê? E é um novo momento para o diretor de RH, é um novo momento para o CHRO, né? Uhum. Por quê? Porque depois da pandemia e da forma com que as pessoas foram trabalhar em casa, de forma isolada, ou estão voltando para o escritório, o povo está ficando doido, entendeu? Então, o problema de saúde psicológica, ele vai estourar nos próximos 10 anos. E aí, todo mundo enxergou que, olha, o CHRO é o cara que vai resolver isso, que vai tratar da nossa cultura, que vai fazer todas essas coisas. Então, tá num momento muito interessante deste mercado, de ele olhar oportunidades de coisas que vão gerar melhorias, não simplesmente para a empresa, mas para um employee experience, porque ele precisa manter, contratar e reter o cara, né? Quando ele precisa de tudo isso, ele precisa ter criatividade, precisa buscar novas coisas, precisa gerar mais eficiência. Ele não vai fazer mais do mesmo. Ele tem que procurar novas plataformas, novos serviços, novos provedores. Se ele estiver procurando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ele não deixa de ser competitivo, né? E o CHRO, ele tá no momento dele, entendeu? Ele tá sendo escutado pelo conselho. Esse cara ficou fora de ser escutado do conselho durante muito tempo. A gente Entendeu? tem a NR1 agora. Exatamente por isso. Cara, tá lá no e-social. Tá aí, né? Eu tenho que reportar um negócio. Por quê? Porque virou lei, cara. Aí agora vai virar indicador, né? É um Estratégico, né? indicador, entendeu? Então, quando você olha isso, você vê uma juniorização, uma depreciação de uma área, e aí eu tô falando de RH, gente e gestão, de uma forma genérica, mas tem um povo ali que fica meio no calabouço, que é o DAP, né? Que é quem trata de benefício, quem é que trata de todas essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Que faz todo o processo de onboarding, ou onboarding, offboarding, né? E toda a parte burocrática. Se eu separar isso em duas áreas, o RH agora está tomando um protagonismo, e eu não sei se o DAP, e é por isso que eu falei que eu não sei se eu estou atualizado, porque eu não sei se os caras chamam isso de DAP ainda, mas quem cuida de toda essa parte de tramitação burocrática que precisa tramitar a informação, que precisa comprar benefício, Sim. se esses caras também estão evoluindo, se o CHRO está olhando para eles, não só olhando para a cultura, entendeu? Uhum. Pro crescimento, e isso aqui não está trabalhando junto. Por quê? Porque deveria trabalhar junto. Uhum. E nessa deveria trabalhar junto para melhorar employee experience, para melhorar forma com que o seu funcionário dentro de casa tenha uma relação de atendimento com ferramentas, processos e serviços que melhore a vida dele na entrega. Porque senão, cara, o negócio é manual, cara, é maçante, né? Quantas empresas a gente não conhece aí que o back-office ele é absurdamente grande, de pessoas que usam ferramentas absurdamente boas como o Excel. O cara faz tudo no Excel. Entendeu? Porque não tem outra ferramenta. E é um monte de gente fazendo a mesma coisa. Tá errado. Não, realmente, essa visão que você tem tá correta, porque a inovação, ela não é uma entrega que você faz só da porta para fora da empresa, não é só para o seu cliente. Você pode ter uma inovação dentro do seu processo cultural, né? Até você falou de ESG, né? Nós já tivemos um episódio aqui no podcast, nós entrevistamos a Kátia Nakamura, que é uma amiga nossa, especialista e eles gostam de falar até ASG, né? Porque traz pro português, né? E é uma questão que está em voga mesmo agora, porque ela é que traz essa conscientização das empresas, né, em relação ao ambiente mesmo, né, de trabalho, a qualidade de vida do funcionário. Então, se os profissionais tomarem esse caminho de olhar para isso como um investimento interno, né, uma inovação na forma de lidar, eu acho que isso muda bastante o mercado ali que está atuando. E tu vê que não é uma coisa da boca para fora, não pode ser da boca para fora ou modismo, né? Então a gente fala de missão, visão, valores, propósito, né? O propósito, ele deve entregar tudo isso que a gente está falando. E aí, se o propósito é de verdade, ele não está simplesmente num processo, numa gaveta, né, ele for de verdade, existem formas de você colocar isso em prática,
né? E quando você fala que, cara, eu vou colocar em prática, né? Hoje é muito importante e eu olharia muito para um employee experience. Porque se eu tenho um funcionário bem tratado e ele gosta, cara, ele vai atender melhor o meu cliente final, cara. Entendeu? Quem não viu isso ainda, cara, tá na roça. É o maior valor de Tá na qualquer roça. empresa são as pessoas, né, cara? Elas que fazem funcionar, né? Tem gente que trabalha isso na teoria. Sim, sim, sim. Ô, Tex, e a gente falou muito de startup, né? E empresas maiores, né? Grandes, consolidadas, que ainda não conseguiram, né? Às vezes tem muitos anos, né, de existência, um produto ali que sempre foi o mesmo, estão tentando inovar. Que caminhos que essas empresas podem começar, né? A gente vê o segmento financeiro, que é muito comum. E a gente teve empresas bastante disruptivas, novas, Uhum. mas você tem ainda empresas de muitos anos, né? Alguns segmentos, indústria, e elas não conseguem sair dali. Quais são os passos, assim, que você indicaria? Cara, tá me dando a oportunidade de colocar um outro chapéu meu aqui, né? Que é o Sim. de conselheiro. Uhum. Tá? Então, e todo mundo acha caro ter conselheiro. Né? Eu acho caro não ter. Porque você não saber o que fazer, perder mercado, gastar com coisa ruim, com coisa errada, porque você não quer pagar um conselheiro, cara, isso é abominável. Por quê? Porque o conselheiro, quando ele vem buscando informação e buscando ação para que você dê perenidade ao equity. Né? Como é que eu perenizo a empresa? Como é que eu trago valor para a empresa? Então, são pessoas muito bem capacitadas, que conhecem o mercado, que conhecem várias áreas de atuação, nas áreas que eles atuam, e que estão ajudando aquele empresário que tem a experiência dele. Então, a gente está trazendo coisas de vários mercados para esse cara, né? E o conselheiro, eu vou falar conselheiro de nova economia, não conselheiro antigo, né? O decano, ele está muito atrelado a entregar valor. Ele não está ali simplesmente olhando para o retrovisor, olhando DRE, olhando fiscal. Cara, ele está olhando o futuro. Né? Então, entender o produto com o cliente, se tem entrega de valor, se a gente está no mercado correto, aonde deveria investir. Então, tudo isso, né, inclusive, que é um ponto importante, cara, o cara pode entrar no conselho recebendo 0. Se ele gostar do propósito do negócio, ele pode ir pro bono, entendeu? O cara pode ir por um escambo depois, mais para frente, para participar do equity de alguma outra coisa, entendeu? O que é importante é que precisa, né, tanto o empresário, empresa familiar, PME, empresas grandes que estão perdendo mercado, consultar mais pessoas, um conselheiro, um advisor, né, para buscar novas fontes. O que acontece muito, e até uma dor de ver, é que eu falo assim, cara, mas eu cheguei até aqui sozinho, como é que esse cara vai chegar aqui no meu mercado e saber mais que eu? É o ego ali do empreendedor, né? Do empresário, né? É um pensamento antigo, É. né? Tem um advento absurdo agora, que é o advento do que a gente chama de nova economia, o pós-pandemia, né? O pós-pandemia mudou muito o perfil do seu cliente. Entendeu? Tem um monte de segmento aí que tem que se reinventar. Porque o cara não... Estamos voltando para o escritório agora. Mas tem um monte de gente que não quer voltar para o escritório. Eu troco de empresa, mas não troco de... Cara, eu vou continuar de home office. Eu quero trabalhar de anywhere office. Eu tenho outros desejos. Né? E o mercado que era comum, né? Daquele cara que trabalha, vai para casa, faz o mercado e tal, mudou um monte de coisa. Se todos esses fornecedores dessas cadeias, né, aqui não mudarem, entendeu? Esse cara vai se adaptar pro novo segmento. E o cara perde a mão de obra, né? E engraçado, né? Que tem a ver com isso também. Quantas empresas não estão perdendo cliente por uma conscientização ESG, por exemplo? Puta, o cara usa mão de obra escrava, análogo à escravidão. Os caras discriminam, racismo, entendeu? O Leandro me conhece desde quando eu era mais magro, né? Eu era crossfiteiro. Vou dar um exemplo aqui interessante. Eu era crossfiteiro, né? Gostava pra caramba, né? Viajei aí para alguns campeonatos internacionais e tal, né?
O cara que inventou o CrossFit, numa publicação, cara, ele foi misógino e racista. Cara, ele perdeu, assim, acho que tinha quase 1.000 afiliados, assim, no mundo. Ele perdeu 600 numa semana. Caramba. Tu entendeu? Por um negócio desse. Não é porque, pô, eu gosto do CrossFit, eu gosto de tudo isso. Mas, cara, não dá pra continuar com você, com esse pensamento. Entendeu? Isso eu vi acontecer, assim, e acontece num monte de outro lugar. Entendeu? Então, se a empresa, ela não faz o tal do walk the talk, então eu tô seguindo o que eu falo, entendeu? O cliente, cara, ele vai olhar, e a hora que olhar, todo mundo é repórter hoje em dia. O cara faz um videozinho na internet, ou qualquer coisa, e te bomba. Cara, e a desgraça viraliza. Entendeu? Cortes, o que é cortes? É um trecho de um negócio que falou mal de alguém. E aquele negócio viraliza, entendeu? Por quê? Porque a gente gosta de olhar a desgraça. Esse é o ser humano. Sim, sim. Legal, Tex. Tex, a gente tá indo pros finalmente. O que você poderia recomendar, assim, para líderes, empreendedores que estão no início, né, da sua trajetória, ainda não tiveram oportunidade de participar, seja de um projeto de inovação, ou o seu negócio ali ainda não conseguiu gerar um valor, né, que ele possa consolidar como inovação. Que dicas você daria? Quais seriam os primeiros passos para buscar, né, ser um negócio inovador, ou alguém que está ali numa empresa e precisa criar um projeto de inovação, seja para aumentar lucro, entrar no mercado novo, criar uma vantagem competitiva com os concorrentes? Cara, seja intraempreendedorismo ou empreendedor, você tem que sempre buscar uma dor para ser atendida e escutar o cliente. Escute seu cliente. Tá entregando? Fale com ele. Durante muito tempo, no caso da TCI lá, né, quando eu saí, que eu vendi minha parte em 2012, eu fui olhar o mercado depois, eu fiz um tempo sabático, né, e aí fiz algumas consultorias e tudo mais. Olhei o mercado e eu falava, nossa, cara, o mercado é diferente do negócio que eu vendia. Eu falava, nossa, se eu tivesse escutado isso aqui, tivesse produtizado, né, não tinha nem conceito de produtização, mas se eu começasse a entregar isso que os caras estão pedindo, nossa, eu tinha explodido de vender. Aí eu descobri que 7 anos de coisas que eu fiz, que a gente foi bem sucedido, cara, foi pequeno se eu tivesse feito de forma diferente. Que é escutar o cliente, cara. Escute o seu cliente, escute o seu mercado, coloque o negócio, mas vá para frente do cliente e fala, cara, o que tá errado? Me dá feedback, né? Então essa é a primeira coisa, escutar o cliente. O outro é networking, cara. Entendeu? Você tem que estar dentro de ecossistema, você tem que conversar com as pessoas, você tem que trazer advisor para perto, você tem que ter medo de falar, entendeu? Essa exposição, ela é que vai te abrir portas. Então, muitas vezes o empresário, ele tá com foco em vou criar produto, e aí ele esquece de ouvir o mercado, esquece de ouvir várias outras coisas. E aí ele se perde porque ele tá na crença dele, né? A crença dele, a vivência dele, né? E muitas vezes não é isso que o mercado está querendo. Então a gente tem que se desprender do que eu acredito para o que eu realmente estou evidenciando. Né? Então é uma coisa muito... É uma mudança de paradigma, porque o cara não enxerga isso. Entendeu? É uma coisa que eu sempre escutei no passado. Tu quer ser o dono daquele bar que fica na chapa, né? Ou que fica no caixa, ou você vai pôr pessoas competentes para trabalhar e tu vai ficar do outro lado da rua, né? Para olhar quem entrou e quem não entrou. Entendeu? Por quê? Se você só olhar quem entrou, esse é o seu público. E quem passou pela frente, olhou e não entrou? Cara, por que você não entrou? Se você souber por que ele não entrou. Cara, eu olhei ali e só tinha tal tipo de salgado. Ah, e se eu tiver tal tipo de salgado? E se eu tiver sanduíche natural? Porra, me atenderia. Aí, será que se eu colocasse... Faz uma pesquisa.
Galera, se eu pôr sanduíche natural aqui, será que vende? Ah, acho que vende. Então vamos pôr 10 aqui? Vamos ver se sai? Põe a placa na frente lá que agora a gente tem sanduíche natural e põe 10. Entendeu? Se esse cara não tiver escutando o cliente, ele nunca vai saber. Ele vai continuar na chapa ou no caixa e não vai escutar, entendeu? Perfeito. Bom, legal, Tex. Tex, sensacional. Que aula, hein? Tex, obrigado por ter aceito o convite, Que né? isso. Aprendi muito hoje aqui. E obrigado quem assistiu também, né, Renan? Opa! Eu quero agradecer, bom, a produção do Index Cash novamente, né? Sempre ajudando a gente aí. Eu quero agradecer a IndexMed por ser um patrocinador desse podcast. Eu quero agradecer o Tex que veio aqui conversar com a gente. Eu tô saindo aqui com um monte de coisa na cabeça já, pensando. Muito legal, Tex, obrigado. Tenho certeza que quem tá empreendendo do outro lado e tá assistindo a gente também tá com bastante já ideias aí para botar em prática do que você disse. Bom, vou querer que você passe uma mensagem final aí que Claro. você quer passar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, que agora são seus fãs já, tenho certeza. Legal. Cara, empreender é para poucos, né? Então, assim, a dor de ser um empresário no Brasil é aquela dor de você... Não pode acontecer por acaso. Se prepare para ser empresário. Porque todo mundo começa com um emprego. Cara, continue empregado. Poupe o que você puder. Quando você tiver 1 ano de dinheiro do seu salário em casa, aí você começa a pensar em ser empreendedor. Você pode ficar burilando a ideia, né? Mas você precisa ter essa segurança financeira para precaver pelo menos 1 ano. E isso não é só para empreendedor, funcionário, né? Se você perder emprego, às vezes está numa fase ruim, você tem que ter de onde tirar, né? Então, poupe um pouco de dinheiro para as horas ruins, né? Quando você está num processo de empreendedor e você ficar viciado ou muito crente no que você acredita, sem testar mercado, sem usar metodologias para você poder evoluir, tu pode tomar uma rasteira do mercado. Por quê? Se o cara entender o que você faz, né, e ele tiver acesso a capital, ele faz o que você fez muito mais rápido e injeta dinheiro em marketing para rodar, por exemplo. Entendeu? Então não adianta tu ter um negócio... Eu criei uma startup e eu fico namorando ela. Cara, startup é um negócio de alto crescimento, né? Então ela vai pro growth. Se você tem uma startup e tá com 2 milhões em caixa, tá errado. Por quê? Porque esse dinheiro ele podia estar sendo utilizado pro seu crescimento. Pô, mas eu sei disso. Eu falei, cara, né? Porque eu preciso deixar isso aqui guardado para segurança, né? Esse timing que tu tá deixando pelo dinheiro que tá no caixa, ele pode te complicar, né? Por quê? Porque você precisava crescer. Quando é uma startup e ela vai passar por um processo para ser scale up, quando você tem isso muito bem formatado, você tem outros números, pode estar no prejuízo, mas o prejuízo é explicável pelo alto fator de crescimento. Quando você for captar dinheiro, e espero que todo mundo passe pelo processo de captação, né, você vai ver que eles vão olhar muito mais pelo tamanho da oportunidade do mercado que tu pode abocanhar do que pelo resultado que tu tá tendo hoje. Entendeu? Então, você tem que entender esse tipo de jogo também, entendeu? Para você saber que é importante ter esta abertura, né, para acelerar e buscar dinheiro, né? Quem nunca mexe com isso, a hora que precisar, vai ficar ruim, entendeu? Então é importante você estar meio que preparado para isso. É igual a gente. Cara, eu nunca tenho dívida no banco, nunca pedi dinheiro. A hora que tu precisar, ninguém te conhece. Então, cara, faça relacionamento com os caras, entendeu? Precisa ter. Por quê? Porque são as formas de você ter, muitas vezes, você vai crescer no seu segmento, você vai ter que entrar num segmento, por exemplo, que
O cara te paga com 120 dias. Cara, arrebenta seu fluxo de caixa. Entendeu? 120 dias. E aí, o que eu faço? Cara, eu vou ter que fazer hot money, vou ter que pegar dinheiro, vou ter que fazer desconto de duplicata, alguma coisa. Só que você vai tendo relacionamento, vai falando com o cara, ó, me olha, eu tô assim hoje, eu vou chegar aqui, tu entendeu? E isso para todo mercado, investidores, os anjos, os amigos, né? É isso, cara. Legal. Ter mente aberta para esse tipo de coisa. Obrigado novamente, Dex. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal da IndexMed e nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio novo. Envie suas sugestões e temas para marketing@indexmed.com.br. Nós esperamos que esse episódio tenha inspirado você a refletir sobre a importância da inovação na sua empresa e como você poderia inovar. Até o próximo episódio. Obrigado.